E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. Esse daqui é mais um vídeo dando continuidade a essa palavra aí que Deus, Ele me deu já há um tempo, né? E eu estou aqui gravando com vocês, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando hoje. E aí eu estou conseguindo aqui gravar essa mensagem para vocês. Ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus, Ele inclinou meu coração ali para estar meditando na palavra e Deus me deu especificamente só no versículo 7, né? Que quem está acompanhando aí e quem não acompanhou, né, pode dar uma olhada aí e ver, né, que o capítulo é Hebreus, número 13, e Deus ele vem nos ensinando, né, nos orientando a respeito de como fazer o bem, qual o bem do Senhor, a sua vontade, né? E ontem Deus abriu a minha mente para um entendimento em relação a esse versículo 7 de Hebreus, capítulo 13, e o que a gente vai estar meditando hoje vai ser nessa palavra aí, né? E primeiramente, eu vou ler o versículo inteiro, porque a maneira como Deus, Ele me deu o entendimento ontem foi em partes, esse versículo dividido em algumas partes. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. A palavra do Senhor fala assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aí o versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, primeiramente, versículo 7, o início do versículo 7, ele diz: lembrem-se dos seus líderes. O versículo 7 está destrinchado, né, dividido, mas o foco total dele é no versículo 8, né? O foco total dessa palavra aqui é o versículo 8, exatamente como já está o título aí, né? Jesus Cristo é e faz. Então, a primeira parte do versículo é: lembrem-se dos seus líderes. E Jesus, a gente vai ver aqui, a palavra que o Senhor ele me deu ontem, está lá em João, vamos abrir aqui, João capítulo de número 1, versículo de número 35 ao 39. A palavra do Senhor fala: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-me dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e vejam, e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então aqui a gente já vê no versículo de número 38, quando eles chamaram Jesus de Rabi, que significa mestre. E aqui, no versículo de número 7, lembrem-se dos seus líderes. Tem outras partes, né, quando a palavra sempre vai falar, né, que chamaram Jesus de mestre, né, várias partes, né, o próprio Jesus disse, né, que como Senhor e Mestre, né, quando João capítulo 13, né, quando ele diz: eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, né, para deixar o exemplo para vocês façam o mesmo, né, uns com os outros. Então, Jesus Cristo foi, é e sempre será o nosso líder. A liderança de Jesus, ela
está estabelecida, né? Ela é colocada, ela é testificada na vida de alguém quando esse alguém o tem como Senhor da sua vida. Quando aqueles 2 discípulos, eles ouviram o que João Batista falou, eles imediatamente foram lá, né, seguindo Jesus e chamaram a Jesus. Eles nunca tiveram nenhum contato com Jesus. Quando João Batista apontou e mostrou, os caras saíram dali, da onde eles estavam com João, e foram lá até Jesus. E já disseram, olha, Rabi, né, já chamaram Jesus ali de mestre, ou seja, eles estavam declarando que Jesus era o líder deles, né, que era o mestre deles ali, que ele estava seguindo a ele, né. Outra coisa é que diz aqui na segunda parte, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Que transmitiram a palavra de Deus a vocês. E novamente a gente vai lá para João, capítulo 1, a partir do versículo 15. Fala assim, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, a segunda parte do versículo 7 aqui de Hebreus 13 diz que transmitiram a palavra de Deus a vocês. E o versículo 17 de João capítulo 1 diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E aí o versículo 18 conclui dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E ainda tem uma outra palavra que Deus trouxe aqui à minha mente agora, que está lá em João 3. João capítulo 3, a partir do versículo 31, que diz assim, ó. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a segunda parte do versículo 7 aqui de Hebreus capítulo 13 diz que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Jesus Cristo transmitiu a palavra de Deus a nós. A palavra aqui que eu acabei de ler de João capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18, especificamente o versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por intermédio, ou seja, vieram por meio de Jesus Cristo. E no versículo 18 fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, e esse outro também que eu acabei de ler aqui agora, né? De João 3, do 31 ao 36. Olha só o que diz especificamente o versículo 33. 32 e 33. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. E o versículo 33 fala, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. E aí, diz aqui o versículo 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então, Jesus, ele transmitiu a palavra de Deus. Todas as vezes quando Jesus, sendo perseguido, né, ele era confrontado, ele sempre respondia de acordo com aquilo que o Pai o havia dado. Exatamente como ele mesmo falou
que não era a sua palavra que ele pregava, que ele falava, mas era o que Deus havia mandado ele pregar, ele falar, né? Então, tudo o que Jesus ele fez foi exatamente aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. E como diz aqui João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, ou seja, o Filho único que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, Jesus, ele não apenas transmitiu a palavra de Deus, mas ele mesmo foi como ele é, né? E sempre será a palavra de Deus. Jesus, ele transmitiu, ele revelou, ele mostrou quem é o próprio Deus. E a outra parte do versículo 7 fala: observem bem o resultado da vida que tiveram. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Aqui a gente já vai ver 3 versículos. Primeiro vamos lá para Filipenses, que é uma palavra muito conhecida. Lembrando que nós estamos lendo o versículo 7, mas o foco do versículo 7 é o versículo 8. O versículo 7, ele está sendo aqui destrinchado, né? Como Deus me deu a palavra ontem, mas nós estamos como base aqui, o sustento para esse versículo 7 está sendo o versículo de número 8. E indo lá para Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é a primeira das 3 palavras. Primeiramente foi Filipenses 2, do 5 ao 11 que eu li. Agora vamos para Hebreus. A gente está em Hebreus 13 aqui. Se você está acompanhando com a sua Bíblia aí, é só você voltar alguns capítulos. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7, fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E por último, tá lá em 1 Pedro capítulo, deixa eu ver aqui, não, 1 Pedro não, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, só lembrando que a parte que nós estamos vendo é: observem bem o resultado da vida que tiveram. E nesses 3 versículos, primeiramente Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, e depois Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9, e agora Hebreus capítulo 12,
do versículo 1 ao versículo 3, mostra qual foi o resultado da vida que Jesus teve. E a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui, observem bem o resultado da vida que tiveram. Se observarmos bem o resultado da vida que Jesus teve, nós vamos ver que, primeiramente, aqui está dizendo que nós temos que observar o resultado, mas antes de todo o resultado acontecer, é necessário ter uma prova, né? Aquela pessoa, ela não vai... ninguém é aprovado se não é primeiramente provado. Então, Jesus teve o resultado da vida que viveu. Mas primeiro ele teve que passar pelo que ele passou, ele teve que viver o que ele foi enviado para viver. E a palavra do Senhor fala que ele foi fiel até o fim, né? Como diz aqui em Filipenses, que ele foi obediente até a morte, né? E morte de cruz. Então, primeiramente, em Filipenses 2, ali do 5 ao 11, a gente pode destacar exatamente essas 3 palavras aí, quando diz que ele não se apegou ao que era seu, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e foi obediente. Já em Hebreus, capítulo de número 5, do 7 ao 9, a palavra também diz a mesma coisa, que Jesus, durante os seus dias de vida aqui na terra, ele ofereceu orações e súplicas a Deus em alta voz, com lágrimas, a ele, né, ao Senhor, que podia salvá-lo da morte. E por causa da sua reverente submissão, ele foi ouvido. Então, novamente, a gente já vê a submissão de Jesus, né? O se esvaziar de si mesmo, né? O se humilhar e o obedecer a Deus, né? O se submeter a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Inclusive, a gente tem aquela palavra muito conhecida, né? Muito forte lá, muito assim transformadora na nossa vida quando a recebemos, que é o momento em que Jesus está no Getsemane e ele diz, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, embora Jesus ele pedisse uma coisa, o coração dele, a mente dele, a vida dele estava na vontade de Deus. Assim como ele falou para os discípulos lá em João 4, quando eles foram na cidade comprar comida, né? E aí quando eles voltaram, eles falaram para o Senhor comer alguma coisa. Ele disse, eu tenho uma outra comida para comer que vocês não sabem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, primeiramente Filipenses 2, do 5 ao 11, depois Hebreus 5, do 7 ao 9, e por último agora, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. E o versículo 2, ele diz assim, ó, o 1, né, fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o 2 fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Olha só. Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então a palavra do Senhor, ela diz que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha. E quando ele venceu, quando ele está na cruz e ele diz, Pai, ele diz, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus morreu. Aqui diz, e assentou-se à direita do trono de Deus. Porque é como ele, quando ele está lá com os discípulos, se eu não estou enganado, em João 17, logo no início, quando Jesus começa a fazer aquela oração, ele fala que cumpriu, né, a missão que o Pai havia dado, né, ele havia o cumprido, ele havia completado. Então, a palavra diz no versículo de número 13 aqui que nós estamos vendo, né? Observem bem o resultado da vida que tiveram.
Então, se observarmos bem o resultado da vida que Jesus ele teve, em obediência a Deus, em submissão a Deus, né, se esvaziando de si mesmo, né, renunciando e sempre buscando ao Senhor, sempre se colocando a fazer a vontade de Deus, né? A palavra é submissão. Jesus ele se submeteu, né? Se tomarmos Jesus como exemplo e obedecermos, né, observarmos, não apenas observarmos bem o resultado da vida que ele teve, mas se fizermos como Jesus fez, também o resultado da nossa vida será o mesmo que Jesus teve. Inclusive, justamente a sequência do versículo que nós vamos ver agora, porque quando diz observem bem o resultado da vida que tiveram, aí tem o e imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Então, é observar o resultado da vida e imitar, e fazer igual. E ontem, quando Deus abriu minha mente e estava dando essa palavra, né, destrinchada aqui em 4 pontos, imitem sua fé. Vamos lá, primeiramente, é muito conhecida essa palavra, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, que a palavra do Senhor fala: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. E segundo, está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 19, fala assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Mas o versículo específico aqui, é 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, ele deixou um exemplo para que seus passos fossem seguidos. Ou seja, como ele mesmo disse, aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Por quê? Porque foi exatamente o que ele fez. A gente viu aqui Filipenses 2 e fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a atitude de Jesus foi que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, se não era algo a que devia apegar-se, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele não se apegou, mas ele se esvaziou e ele se humilhou e obedeceu. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo em 1 Pedro 3, versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, o exemplo de Jesus nos foi deixado para que a gente siga os seus passos. E como está aqui no versículo, na última parte, né? E imitem a sua fé. E o que é imitar se não for fazer igual? Se não for fazer exatamente do mesmo jeito, semelhantemente. Então, a palavra finaliza no versículo 8 dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. Então, aqui na explicação ontem, Deus me deu quando eu coloquei e deixou o exemplo para que fizéssemos como ele fez, que já é essa última parte, né? Imitem a sua fé. Então, recapitulando, lembrem-se aqui em Hebreus 13, 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes. Jesus Cristo foi, é e sempre será nosso líder. João 1, do 35 ao 39. Que transmitiram a palavra de Deus a vocês. João 1, do 16 ao 18. Jesus Cristo transmitiu a palavra de Deus a nós. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Filipenses. Jesus teve um resultado na vida que viveu. Filipenses 2, do 5 ao 11. Hebreus 5, do 7 ao 7 ao 10. E o versículo 12, né, capítulo 12 de Hebreus, do 1 ao 3. E por último agora, que foi a conclusão, imitem sua fé. 1 Coríntios 11, 1 e 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E ele deixou um exemplo para que seguíssemos os seus passos. E por fim, é como eu acabei de falar agora, e é aquela palavra muito conhecida, né, de Mateus, o Senhor quando fala lá no capítulo 16, versículo 24. Eu vou abrir aqui para a gente concluir a mensagem de hoje. E lá em Mateus capítulo 16, no versículo 24, fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então, a palavra de hoje, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E o 8 que completa diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, ele foi o líder. Jesus, ele teve o resultado na sua vida. Jesus transmitiu a palavra de Deus e Jesus, ele deixou o exemplo. Então, seguindo a esses passos, como ele mesmo disse aqui, Mateus 16, do 24 ao 28. Ele mesmo disse que é negar a si mesmo, foi o que Jesus fez. A gente viu aqui, tá, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que mesmo ele sendo Deus, não se apegou ao ser igual, não era algo, né? O ser igual a Deus não era algo a que ele se apegasse. Jesus, ele não ficou apegado a isso, porque imagine que se Jesus tivesse se apegado quando o Pai tivesse falado com ele, né? Ou quando ele visse a humanidade decaída, escravizada, né? E ali, em completa ruína e destruição. E somente ele podendo salvar e resgatar. E Jesus se apega do que seria de nós, né? Mas isso é uma coisa impensável, né? Quando nós olhamos para o Senhor. Então, a palavra que diz exatamente: negue-se a si mesmo. Jesus, ele negou a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele tomou a cruz e ele disse: e siga-me. E Jesus seguiu a ordem do Pai. Jesus obedeceu ao Pai, como Filipenses 2 mesmo diz, que foi obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque Isaías 53 fala que aprove ao Senhor moê-lo, né? E ele foi moído e massacrado por causa dos nossos pecados, como disse lá em 1 Pedro 2, né, do 18 ao 25. E especificamente ali no versículo 21, ele já diz que ele nos deixou o exemplo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Portanto, se lembrarmos, como disse aqui em Hebreus 12, 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição
dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se lembrarmos do quanto Jesus ele sofreu aquela oposição dos pecadores contra ele mesmo, que perseguiam, caluniavam e o ofendiam e o atacavam desde o início ao fim. A palavra do Senhor diz: para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, lembre-se de como Jesus ele suportou. Lembre-se de Jesus, como ele liderou. Lembre-se de como Jesus ele deixou o exemplo para que você não se canse, para que você não desanime. Porque quando nós não estamos olhando para o alvo, quando a gente não está focado em alguma coisa, a gente se desanima, né? A gente, na verdade, nem faz. É que nem um atleta, por exemplo, né? O atleta ele treina durante muito tempo, porque tem uma Olimpíada para ele participar, e ele está treinando com um objetivo, né? Vamos supor que é daqui a um mês a Olimpíada, né? Um mês antes ele começa a treinar, porque ele vai participar daquela Olimpíada, mas ele está fazendo um treinamento específico para quando chegar naquela Olimpíada ele vencer, né? Ele fazer o que for feito lá das provas e ele vencer. Então, o alvo dele, do treinamento que ele está fazendo, tem um propósito. Da mesma forma também é a nossa vida, porque a vinda de Jesus aqui teve também um propósito, e foi ele ter nos amado e ter se entregado e morrido em nosso lugar. Da mesma forma, a nossa vida como seus seguidores tem que ter sempre esse propósito, esse alvo, que é ele, nossos olhos fixos nele. E é como lá em Filipenses capítulo de número 3. Vou até abrir aqui, porque é uma palavra maravilhosa. Ela diz assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensem que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então olha só o que a palavra do Senhor diz aqui: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando ele fala logo no início, versículo 12, prossigo para alcançá-lo, né? Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele conclui dizendo que todos que já chegaram a uma maturidade devem ver as coisas dessa forma, ou seja, devem pensar desse jeito, né? E esquecer o que já passou e prosseguir para o alvo. É como, por exemplo, o atleta, quando ele treinou, quando ele se esforçou e ele fez tudo aquilo lá que ele fez, ele tem que olhar para o alvo dele, e quando ele olhar para aquilo que ele treinou, ele tem que colocar na mente dele que não foi algo em vão, não foi algo inútil, mas foi um esforço que teve propósito, né? E que o objetivo dele foi aquele alcançado. Então ele tem que prosseguir para aquele alvo, né? Porque todo o esforço que ele teve foi por causa daquele objetivo. E aqui a palavra do Senhor diz, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? E todos que já alcançaram a maturidade devem ver as coisas dessa forma. Mas se em algum aspecto a palavra do Senhor diz, ó, pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, se há falta do entendimento, a palavra aqui está dizendo que Deus ele esclarece, que Deus ele deixa claro o entendimento para que possa haver essa perseverança, porque o chamado de Deus, esse chamado celestial aqui, ó, esse prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus,
é para que cheguemos até lá. Não é para que a gente comece e depois pare no meio do caminho, mas é para que a gente chegue lá. E para se chegar lá, é uma corrida, como diz aqui em Hebreus capítulo 12. Tem que ter perseverança. Só com a perseverança é que a gente consegue, como Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 13. Né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ele deixou o exemplo e voltando aqui, ele diz ainda mais, ó. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Né? Jesus, ele deixou, ele se desfez. Né? E aqui é como a palavra do Senhor, ela diz aqui em Hebreus, no versículo de número 12, olha só. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, pela alegria que lhe foi proposta, a palavra do Senhor aqui está dizendo que ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E o que Jesus nos prometeu? A vida eterna. Então, pela vida eterna que nos foi proposta, né, por essa corrida que nos foi proposta, né, esse prêmio do chamado celestial, né, como ele mesmo falou, né, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por tudo que foi prometido, tudo que lhe foi proposto, suporte, permaneça e persevere. E a palavra aqui, ela também diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Né? Eu estou lembrando agora do jovem rico, quando ele perguntou a Jesus o que precisava ser feito para que ele conseguisse a vida eterna. E Jesus disse para ele que ele deveria guardar os mandamentos. E ele perguntou quais, e Jesus falou quais os mandamentos eram. E ele disse que desde menino já fazia aquilo. Porém, quando Jesus disse para ele fazer o que realmente era necessário ser feito naquele momento ali na vida dele, para ele ser salvo, ele não fez. Então, muitas das vezes também somos desse mesmo jeito. Confiamos naquilo que nós estamos fazendo e apoiamos a nossa confiança em nós, no que nós estamos fazendo, no nosso feito, confiando em ser salvo por isso. Quando, na verdade, a salvação não vem por mérito de obra que nenhum de nós façamos, né? Como diz lá em Tito capítulo 3, Deus ele manifestou a sua bondade, sua misericórdia, não por obras de nós que fôssemos de justiça praticada, né? E aqui diz, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Por quê? Porque tenta se salvar do seu próprio jeito. E como a salvação é de Deus, ela não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus? A graça. E a única condição que nós precisamos ter, que Deus deixou na sua palavra, foi a fé. Nós temos que crer em Deus. É fé, é crer nele. E aqui a palavra do Senhor, ela diz, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, a vida para si mesmo, né? Como é o negar a si mesmo, que no caso foi o que Jesus ele fez. Vai encontrar a vida, a verdadeira vida. Por quê? Porque vai deixar o seu próprio esforço, suas tentativas de tentar ajudar a Deus a salvar você, e vai tão somente crer, como diz a palavra que em Hebreus não, Romanos capítulo 4, se eu não estou enganado, é o capítulo 4 ou é o capítulo 2, que diz que Deus ele quer que a gente simplesmente creia nele. Olha só. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Não, é o capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, versículo de número 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Tem uma versão mais atual que diz, aquele que simplesmente crê em Deus, né? Essa fé
simples em Deus é o que lhe dá a salvação. E é exatamente o que ele diz lá em Romanos capítulo 3, o que ele diz em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, em Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 13, em João capítulo 3, do versículo de 14 ao 21 e do 31 ao 36, 1 João capítulo 5 também, versículo de número do 1 ao 13, se eu não estou enganado também, né? Mas especificamente é o versículo 7. Deixa eu abrir aqui rapidinho, se não for o 7 eu estou enganado. Mas fala assim, ó. 12, na verdade, né? E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Exatamente como aquela outra palavra que eu li de João 3:36, né? Quando ele disse que o versículo 35 diz que Deus deu todas as coisas ao Filho. Fala assim, ó. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é como também Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, um presente de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o Senhor, ele continua dizendo aqui: pois que adiantará, né? Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, foi como eu expliquei a primeira parte e agora terminei a segunda. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, né? Perder a própria vida, como eu acabei de falar, é não você colocar a confiança no que você está fazendo, mas simplesmente crer no Senhor, né? E negar a si mesmo, né? E morrer para si mesmo, né? E é como em Gálatas também está escrito, né? Não vivo mais eu, ou seja, não é mais você viver, não é mais você estar no centro, né? Estar ali no comando, estar ali no controle, mas Cristo Jesus agora, como Senhor que você o recebeu, aceitou ser não só apenas o Salvador, mas o Senhor também da sua vida. E inclusive tem uma palavra bem clara e específica que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo de número 13, que fala assim, ó: se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que o versículo está dizendo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui diz o quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, não é o viver mais para si, mas é como lá em Gálatas diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim, né? Como está escrito aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E como é que um morto ele vive? Como é que um morto ele age? Se uma pessoa morreu, ela morreu, né? Ela não tem vida. E aqui diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas esse não viver para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, esse viver para ele só é conseguido quando se tem submissão ao senhorio dele, quando se tem sujeição ao senhorio. Lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 8 diz: aproximem-se de Deus, não, versículo 7, submetam-se a Deus. E no versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, é como 1 Samuel também, 1 Samuel 15, 22, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Quando ele deu a resposta lá para Saul,
quando Saul ele desobedeceu ao Senhor. E ele diz para Saul o que era da vontade do Senhor, né? O que agradava ao Senhor. E ele fala assim, ó: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então olha só, obediência e submissão. E aqui diz que a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, Tiago lá 4 diz para que haja essa submissão a Deus, né? No terceiro ponto da palavra, para que a gente observe bem o resultado da vida que tiveram, eu li também na segunda palavra, que está em Hebreus 5, do 7 ao 10, que Jesus, embora seja filho, ele aprendeu a ser obediente por meio do sofrimento, ou seja, ele se submeteu a Deus, né? E por fim, para concluir aqui, ele diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Nossa alma, ela é preciosíssima. E o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Não tem nada que nós possamos dar em troca da nossa alma. Nossa alma, ela pertence a Deus, ela não nos pertence. A gente não é dono da gente mesmo, né? Quem é nosso dono é Deus. Deus é o nosso Criador. Então não tem nada que eu possa dar em troca assim da minha alma. Eu vou ganhar o mundo inteiro e aí depois eu vou chegar para Deus e vou querer pagar para Deus para entrar no céu, pagar para Deus para ter a vida eterna, pagar para Deus o perdão dos meus pecados, pagar para Deus a minha salvação. Na verdade, isso daqui, e tudo Jesus ele já fez. Jesus já fez tudo. A palavra fala que o alto preço já foi pago. Então, a única coisa é crer. É só crer. Porque quando você crê, você aceita. E quando você aceita, você recebe a transformação. Ele vem e ele faz. Então, através de você crer, você obedece, né? Através da sua obediência, então todas as outras coisas vão acontecendo. Você se nega, você se esvazia, você toma a cruz, você o segue, né? Porque é a obra dele. Então, quando nós ouvimos o Espírito Santo falando e não endurecemos o coração, mas o obedecemos, então nós vemos o agir do Senhor na nossa vida, desta boa obra que ele começou nos transformando até que ele venha. E ele termina dizendo assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Ou seja, você vai plantar, eu vou plantar, nós vamos plantar, e de acordo com o que nós plantarmos, a gente vai colher, né? Então, o conselho que eu dou, a recomendação é: não plante o que você não quer colher. Evite, né? Se esforce, lute, mas o que você não quer colher, então não plante, né? E cadê? Hebreus, aqui. E o último que concluiu, como eu falei, que era o fundamento, era a base do versículo 7, o versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então tudo isso que eu falei sobre Jesus, ele ter feito, ele ter deixado, né? Jesus Cristo é do mesmo jeito. E Jesus Cristo, ele vai continuar sempre sendo o líder, sempre anunciando a palavra, pregando a palavra, né? Sempre ele vai deixar o exemplo para que seja sempre seguido seus passos, para que seja sempre imitada a sua atitude. Então, que possamos perceber o agir de Jesus na nossa vida, sendo sempre o nosso líder, sempre anunciando a palavra de Deus para nós, sempre
nos convidando para que a gente observe o resultado da vida que ele teve e que ele tem, né? Porque ele continua fazendo, ele continua agindo, né? Lembre-se o que ele mesmo disse, ele disse aí, e lembrem-se disto, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, muitas das vezes nós nos preocupamos tanto em fazer que deixamos de ser e principalmente esquecemos que ele, que é para ele e que ele é que faz. A gente não faz nada. Quem faz é ele. Ele faz porque dele, por ele, para ele, né? É ele que faz e ele faz para ele mesmo. A gente foi privilegiado. A gente tem que entender que a gente é só os servos. Ele é que é o Senhor. Ele manda e a gente obedece, né? E quando a gente entender que nós temos um Senhor maravilhoso, um Senhor bondoso, né? Um Senhor assim que, imagine, né? Ele mesmo como ele fez, né? De tirar a túnica lá, pegar a toalha, amarrar na cintura e pegar a bacia com água e começar a lavar os pés dos discípulos. E ele mesmo disse, se eu, o Senhor e Mestre de vocês, fiz isso, é para que vocês façam o mesmo uns com os outros. Então, que possamos entender a qual Senhor nós servimos, né? Que bondoso e humilde coração é, como ele disse, né? Pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Quando ele diz lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Portanto, se você está cansado, sobrecarregado, de tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, e até então você no início até observou Jesus, até olhou, seus olhos estavam nele, você estava seguindo os passos dele, mas chegou um determinado momento que você se desviou e começou a fazer as coisas do seu jeito. Então hoje é a oportunidade para você voltar, é a oportunidade para você parar de fazer as coisas do seu próprio jeito, do seu próprio querer, e entender que ele é o cabeça da igreja, que a igreja pertence a ele, que o evangelho é dele e é sobre ele e é para ele, que a salvação vem dele, que o reino é dele, entendeu? Então, a humildade em seu coração vai fazer você reconhecer. Se você for humilde, você vai reconhecer. Agora, se você for orgulhoso, então você vai endurecer o coração. Você não vai aceitar e não vai receber essa palavra e não vai se submeter ao Senhor, porque Deus, ele vê a intenção, Deus conhece o coração e sonda o coração. Então ele vê a intenção, ele vê a motivação, ele vê os pensamentos, sabe? E nós temos que ter essa obediência ao Senhor, porque se não for o Senhor que fizer e a gente for querer fazer do nosso jeito, a gente tem aqui, ó, a palavra cheia para nos dar o exemplo de pessoas que quiseram fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Inclusive muitos reis, né? E acabaram se dando mal, né? Acabaram errando, né? Porque o que nos basta é somente a graça. É só isso. Só a graça do Senhor, né? E a permanência nessa submissão e obediência ao Senhor. Quando Paulo ele fala a respeito daquelas visões que recebeu e das revelações, né, que teve para que ele não se gloriasse, e foi lhe dado aquele espinho na carne, um mensageiro de Satanás, como ele mesmo disse, ali ele deixou claro que era para que ele não se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele recebeu. Por quê? Porque Deus ele sabe da capacidade que nós temos, da inclinação, né, muitas das vezes para a vaidade, né, para o querer receber aplausos, para o querer receber elogios, para o querer ser engrandecido, para o querer ser reconhecido. Deus sabe, né? Então acontecem coisas na nossa vida justamente para isso, para que a gente não peque, deixando de dar a glória que é de Deus, para querer tomar essa glória, para querer receber essa glória para si, né? A palavra diz
tanto em Tiago aqui, ó, Tiago capítulo de número 4, do versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, como diz também lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, versículo de número 6, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Então, tanto Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, como 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. É Deus quem nos exalta, é Deus quem nos honra, mas a palavra está dizendo para a gente fazer o quê? Se humilhar. Porque Jesus disse que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A palavra do fariseu e o publicano nos deixa esse exemplo, porque é no final dessa palavra que Jesus fala esse versículo que eu acabei de falar. E o que aconteceu? Aquele que se exaltou foi humilhado, e aquele que se humilhou foi exaltado. Quando Jesus termina essa palavra, ele fala: eu digo a verdade, que este saiu recompensado e o outro não. Este que Jesus está falando é aquele publicano que, com a cabeça baixa, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, a aceitação na sua vida desta palavra, ela vai transformar você, vai renovar você, vai capacitar você, porque o desejo de Deus é de que a gente entenda que não existe bem, como eu falei sobre a palavra que é do bem que nós estamos vendo, né, aprendendo. Não existe bem maior, não existe bem melhor que nós façamos do que entender que o bem que nós temos é o Senhor. E a única ação boa que nós podemos fazer é a de escutar a Deus e obedecê-lo. Porque tira Deus da sua vida para você ver o que acontece. Agora, quando há Deus, então tem vida. Quando tem Deus, tem esperança. Quando tem Deus, tem motivação, tem inspiração, tem direção, tem orientação. Quando tem Deus, tem bondade. Quando tem Deus, tem justiça, tem honestidade, tem verdade, tem liberdade, tem alegria. Agora, tira Deus, é como Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu não quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem, não, é o contrário, é o bem que eu quero fazer, eu não faço, é isso mesmo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo, acabo fazendo. Então, tira esse bem, aí vai ficar só o mal. E aí? Se o mal que a gente não quer fazer, a gente já acaba cometendo, estando com o bem, né? Porque tá lá o espírito lutando contra a carne, como Gálatas 5 fala. Então, se tirar o espírito, se tirar o bem, e aí vai ficar só o mal, como era antes da escravidão do pecado. Então, permita o Senhor fazer essa transformação na sua vida, fazer essa libertação, uma renovação na sua mente e no seu coração, te fortalecendo, te firmando, te capacitando e guiando você, porque Jesus também disse que nem todo aquele que o chama de Senhor vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque uma coisa é eu chamar Jesus de Senhor, outra coisa é Ele ser Senhor na minha vida. Porque a palavra diz lá em Filipenses 2 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, é como ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, porque uma coisa é dizer, e ele fala o quê? Vai entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí ele disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres. E o que Jesus vai falar para eles? Olha só, tá aqui. Mateus, capítulo de número 6. É 6, é? Deixa eu ver se é o 6. Não, é o 7. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus vai dizer que nunca os conheceu. E
Tem muitas pessoas dizendo que conhecem Jesus. Eu conheço ele. E João, 1 João lá fala que aquele que diz, eu o conheço, mas